Resumo da doutrina espírita. Gustave Gelei. Quem é o autor? Embora o nome de Gustave Gelei seja bem conhecido nos meios espíritas e metapsíquicos, não queremos deixar de escrever algumas palavras de antelóquio à primeira obra. É necessário que o leitor conheça previamente quem subscreve a obra, para melhor analisar e compreender determinadas circunstâncias, sem o conhecimento das quais seria impossível avaliar o conteúdo deste livro. Antes de mais nada, uma afirmação: Gustave Gelei não era espírita. Foi o grande animador do movimento científico da metapsíquica. Pouco depois de adquirir o grau de doutor em medicina, estabeleceu-se em Annecy, onde conquistou merecida fama, sendo considerado o melhor clínico da região. Como interno dos hospitais de Lyon, soube igualmente distinguir-se de maneira notável. Apesar de tudo, o seu grande amor pelo estudo dos fenômenos psíquicos levou-o a abandonar a medicina. E a metapsíquica e a investigação dominaram-no inteiramente. Começou a observar os fenômenos de lucidez, de sonambulismo, de premonição, etc., e a sua ligação fraternal com o professor Santolíquido contribuiu muitíssimo para o concurso que ele, depois, viria a dar à metapsíquica. Foi o primeiro diretor do Instituto Metapsíquicos Internacional, de Paris, e da Revue Metapsiquista, a cuja frente esteve 4 anos, até ao desastre que o vitimou, em 15 de julho de 1926, quando regressava de Varsóvia, onde fora assistir a experiências mediúnicas. Eis o que dele escreve o Dr. Charles Richet: competência absoluta em todos os domínios objetivo e subjetivo da metapsíquica, saber profundo das condições psicofisiológicas e médicas da mediunidade, cortês e elegante, capacidade incomparável de trabalho. Gelei possuía todas as qualidades exigidas e ainda as ultrapassava. Tinha, sobretudo, o ardor, o entusiasmo, a fé na ciência, a paixão da investigação científica. E embora a sua sagacidade e a sua perseverança fossem grandes, considerou-as menores do que o seu zelo admirável. Foi graças a este zelo ardente que ele pôde, durante 6 anos, assumirem a direção real do movimento metapsíquico, não só em França, mas no mundo inteiro. Gelei era homem de largas vistas e susceptível de grandes realizações. Uma vez que se decidia a investigar, continua Richet, lançava-se à empresa com rigorosa prudência e não se limitava a controles ridículos ou imperfeitos. Queria verificar tudo, explorar tudo. Não dispensava o mínimo pormenor. Como a repetição das experiências é condição indispensável à certeza, não hesitava em retomar, a nauseara, a mesma experiência. Nunca dizia: pronto. É bastante. Estamos satisfeitos. A nossa convicção está assente. E inútil fazer sempre a mesma coisa. Não. Não se limitava à repetição, por vezes infinitamente monótona, dos mesmos fenômenos, porque a múltipla e prolongada experimentação é condição primordial da nossa ciência. Gelei não cabia na metapsíquica. Por isso, contribuiu extraordinariamente para fortalecer os postulados espíritas. Depois de termos lido a sua obra, escreveu René Sudre, ferrenho metapsiquista, a quem Bozano refutou magistralmente, na sua Metapsíquica Humana, é que, pela reflexão, verificamos que Gelei era espírita, visto aceitar a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação com os mortos. A diferença era que encarava esses postulados como verdades racionais e não como verdades reveladas. Conhecendo bem a força afetiva que se liga às palavras, renovava o vocabulário. Não falava da alma, mas do ser, e substituía a reencarnação pela palingenesia. Se a filosofia de Allan Kardec pode ser considerada como o ensino primário do espiritismo, a filosofia de Gelei é o ensino superior, que representa o mais belo esforço do racionalismo para satisfazer os velhos desejos do coração humano: desejo de sobrevivência, desejo de justiça,
desejo de amor. É uma construção metafísica grandiosa que merece toda a nossa admiração. De fato, Gelei aceitava todos estes postulados. Aceitava a existência da alma, mas não admitia que Deus predestinasse tal alma para tal corpo e vice-versa. Assim, diz ele no resumo da doutrina espírita, tudo nos leva a crer que não há matéria sem inteligência, nem inteligência sem matéria. Na molécula mineral, vegetal ou animal, na planta, no animal, no homem, no universo, visto em conjunto, em tudo o que é, a matéria e a inteligência estão unidas em proporções diversas. René Sudre disse que Gelei não falava da alma. De fato, assim era. A consciência normal do ser encarnado não constitui toda a individualidade pensante. De acordo com as ideias da ciência, a doutrina espírita admite que a síntese psíquica seja mais extensa. A alma compreende uma parte consciente e outra inconsciente, ou, melhor, subconsciente, esta última muito mais importante que a primeira. E assim deve ser, pois se admitirmos a teoria da pluralidade das existências, a subconsciência compreenderá a enorme quantidade de recordações veladas momentaneamente, mas gravadas no perispírito, enquanto a consciência normal apenas compreende a noção de uma consciência mais ou menos vasta de certas faculdades inatas, o que for adquirido pela personalidade atual e a memória dos principais acontecimentos da atual encarnação. Logo, é incontestável que a consciência total, isto é, o eu real, produto de todos os progressos alcançados, há de ser muito superior ao eu aparente, nos seres adiantados. Gelei considerava assim a individualidade, o princípio pensante que anima o homem. E embora discordasse de certas particularidades da doutrina espírita, comportou-se de maneira tal, que mereceu a simpatia dos adeptos da nossa filosofia. Que assim era, demonstra o seguinte estudo psicológico que, a respeito do autor, escreveu o Dr. Luiz M. Cristóforo, redator correspondente de estudos psíquicos em Buenos Aires, o professor da Universidade Popular de Urquiza. Embora metapsiquista, Gelei foi quem mais e melhor soube fazer pelo espiritismo, com um novo sentido e novo culto da vida. Viu realizada sua mais cara vocação, integrou o elemento vivificante do fenomenismo espírita num classicismo de cujas raízes soube extrair a seiva necessária para a sua interpretação moderna do espiritismo. A obra de Gelei contribuía sempre para a formação de uma clara e definida consciência idealista entre os homens, especialmente nos que se dizem espíritas, sem a noção de responsabilidade que tal qualificativo encerra. Com a sua obra e o seu exemplo sustentou que a escola espírita incumbe a tarefa de reformar a estrutura de um mundo eivado de erros que tudo asfixia. Em oposição à rotina, Gelei trouxe experimentação nova, e, contra os preconceitos alheios, ergueu a reta decisão que encerra o triunfo e a causa dos grandes valores. Por cima do seu apurado cientificismo, toda a obra de Gelei deve ser encarada como ação de objetivos práticos. Através das dificuldades das várias interpretações, Gelei fez brilhar a luz da sua convicção, transformada em fenômeno e definição, entre um mundo de interesses e pseudo-sábios, eivados de tartufismo. Estudou alguns caracteres obscuros relevantes do espiritismo, relacionando-os com o futuro prometedor que lhes reservavam os novos métodos de investigação a que seriam sujeitos, futuro cheio de ardentes possibilidades, segundo permitisse a audaz serenidade da nova doutrina, escudada pelos seus lídimos representantes. Melhor do que ninguém, Gelei soube determinar as condições necessárias e a própria essência dos fatos materiais mais aparentes, explicando o que muitos não conseguiram explicar, sendo este um dos seus melhores títulos de glória. Como verdadeiro sábio, legou-nos a mais nobre das atitudes, manter a significação moral que encerra toda a investigação.
E possível que seja esta a mais adequada interpretação da verdadeira essência da doutrina espírita. Também nos legou uma característica da sua indubitável capacidade, consubstanciada na quase fria serenidade com que encarava todas as questões que lhe passavam pelo cadinho da análise. Estas condições tornaram Gelei o protótipo da capacidade. Assim era, porque tudo quanto via e experimentava era por ele aclarado e fundamentado. Explicava tudo o que via e sentia. Eis uma unha espírita que nasce e morre com Gelei. Antes de mais nada, Gelei foi uma capacidade intrépida que conseguiu encontrar o conceito exato, a linguagem leve, o princípio vivificante e a expressão genial. A sua capacidade venceu os detratores e, com desprezadora imutabilidade, destruía as objeções feitas ao sistema que apresentava a consideração dos mais idôneos. A sua sagacidade venceu a maioria e todos os sudres que pululavam em torno das suas magníficas vitórias. Pôs ao serviço do espiritismo as suas notáveis faculdades de investigador sincero, bem como a sua lógica de ferro e a sua grande habilidade para deduzir princípios dos fatos, integrando nas principais ideias em que baseava sua interpretação doutrinária. Aparentemente insensível, os seus irredutíveis inimigos ideológicos jamais lhe conseguiram denegrir a capacidade e a retidão doutrinária de sempre. Gelei conhecia perfeitamente as várias escolas da vanguarda espírita e por isso constituiu uma bandeira, e das mais valiosas dentro e fora dessas escolas. Foi um homem sincero consigo mesmo, imperturbável e capaz de usar os mais vigorosos processos para apurar a verdade e examinar uma convicção. Foi um homem que procura avidamente as produções fenomênicas de novo aspecto científico e a sua ação exerceu-se com grande intensidade, como conquista de laboratório. Descreve sempre pormenorizadamente e muitas vezes ao correr da pena, imprimindo verdadeira elegância poética ao seu estilo. Artífice do fenômeno, experimentador exímio, a sua palavra transformando logo em conceito penetrante. As suas obras insuperáveis estão ligadas pelo mesmo sopro renovador. O fio com que inicia o primeiro ciclo de As Provas do Transformismo e os Ensinamentos da Doutrina Evolucionista, sua estreia, é o mesmo com que finaliza as deduções filosóficas incompletas da origem e significação dos fenômenos metapsíquicos. A sua obra magnífica revela exuberadamente a elevada noção que lhe tinha de uma doutrina, novo virtuosismo com que se distinguiu na nossa escola. Essa foi, em verdade, a sua obra, o seu fruto e a sua elevada contribuição em prol de um movimento humanista. Assim, Gelei foi também um homem de extraordinária compreensão. A sua trajetória revela uma grande capacidade e a sua opinião nunca foi debalde consultada. A sua concepção do espiritismo é, sobretudo, uma concepção contrária a todo o sistema religioso. Toda sua investigação científica demonstra sonho esplêndido que se interrompeu de forma radical. Todos os seus esforços se baseavam e orientavam num plano de intercompreensão, de esclarecimento entre o conceituado como clássico e aceito nos estudos naturais psicológicos e o novo traço que caracteriza o espiritismo como ciência de integralidade humana. Nem outro significado pode encerrar a sua obra revisionista do classicismo estudioso. Como capacidade, evidencia grande talento criador de uma profunda habilidade. Nas fileiras espiritualistas, é o mais categorizado protótipo de teórico e construtor, sem detrimento das duas condições tão difíceis de reunir. E que Gelei, com uma verdadeira capacidade, não só compreende como também realiza. Tudo concorre, com o seu assentimento, para que se transforme em campo de ação, visto que, somente realizando, se conseguem as grandes capacidades. Em Gelei não encontramos, felizmente, nem estilo rebuscado, nem apostolicismo ou pessimismo. Era simples, claro e otimista, como os próprios fatos que estudava. Gelei nasceu pedagogo para o espiritismo. Todas as suas investigações são pedagogias.
Experimentou como escreveu, isto é, sem ideias preconcebidas, analisando e controlando tudo, sem exceção. Nunca provocou polêmica, mas também lhes não fugiu. A discussão das palavras e dos papéis, preferiu a dos princípios e dos fenômenos, podendo afirmar-se que foi sempre experimentador e filósofo de nascença. Deste modo, principiou cedo, tendo sido espicaçado pela dúvida religiosa, como os gigantes são espicaçados por simples grãos de areia. O seu despertar foi um impulso, e que impulso, que só acabou em transição, quando capotou o avião que o conduzia, enegrecendo a lembrança de uma partida escamoteadora. Espírito de vanguarda, Gelée ergueu o espiritismo à altura da sua época. Recebeu de Kardec uma doutrina e transmitiu-nos uma escola. Por isso, reputamos Gelée a melhor realização de Kardec, visto que só uma grande capacidade podia interpretar uma grande vontade. É que a magnificência espírita necessitou, primeiramente, da característica vontade kardeciana, e depois da capacidade geleana, como a sua melhor e mais qualificada continuação. Kardec foi farol que iluminou até onde pode. Gelée foi o barco que aportou onde quis. E por isso que um e outro são homens sínteses do espiritismo. Assinalam duas épocas, são dois estádios diferentes que se completam. Sem Kardec, não se justifica a Gelée, mas a obra de Gelée é a melhor explicação e continuação da de Kardec. Descrever o espiritismo sem eles, era inconcebível. Como inconcebível seria descrever a força vital que constitui a essência do nosso movimento. E que Gelée é a realização de uma obra de que Allan Kardec foi o justo prefácio. Apesar de muitos esforços contrários, Gelée ilumina e continuará a iluminar as dúvidas que se apresentam aos estudiosos da doutrina. Eis a figura mental e moral do autor desta obra que, além do resumo do Espiritismo, contém introdução ao estudo prático da mediunidade e reencarnação, devidas à pena do Dr. Gelée. Estão na memória de todos os estudiosos as célebres experiências que realizou com os médiuns Stanisława, Kluski, Guzik, Herto, etc., para as quais convidou sábios, médicos, engenheiros e professores de universidades. O método e o rigor científico que imprimia suas observações tornaram um credo do maior respeito. Nunca impunha aos outros a sua opinião. Procurava convencer os contraditores, através do mais perfeito raciocínio, e de tal modo se desempenhava da sua tarefa, que os críticos viam sim sérias dificuldades para lhe responder. Terminamos o exórdio com as palavras do engenheiro inglês Stanley de Brat, a respeito do vulto eminente que tão alto soberguera a investigação psíquica. Todos os que o conheceram lhe apreciavam a bondade do coração, a valentia na perquisição da verdade e a imparcialidade no julgamento científico. Convencido da importância da metapsíquica, fez grandes sacrifícios por ela e consagrou-se-lhe inteiramente. Deixa-nos um grande exemplo de coragem, de precisão, de moderação em presença dos ataques injustos que suportou. A sua obra permanecerá e as descobertas futuras serão indubitavelmente interpretadas à luz dos princípios que ela apresentou, com inteligência e lógica irrefutável. Prefácio. Se há livros que dispensam prefácio, este é um deles, pois o autor exprime tão claramente a sua ideia, que o mais leve comentário seria diminuir-lhe a importância. Outra razão me leva a falar aqui do autor, do amigo ausente, do saudoso Dr. Gelée, que escreveu esta pequena obra numa época afastada, em 1897, sob o pseudônimo de Dr. Gelée. Foi este escritor distinto, este sábio, este grande pensador que eu devia encontrar 20 anos mais tarde. Atraídos um para o outro por aspirações semelhantes, resolvemos tentar qualquer coisa de prático, de positivo, no domínio das ciências psíquicas. Instala-se então um laboratório em 1917,
Na Avenida de Suffren, o Dr. Gelée relatou os seus primeiros trabalhos numa conferência feita na Sorbonne, em 28 de janeiro de 1918. Em 1919, o Instituto Metapsíquico Internacional foi inaugurado no majestoso edifício da Avenida Niel. Realizava-se assim a esperança que o Dr. Gelée formulara em 1905, em sessão da Sociedade de Estudos Psíquicos de Genebra, na qual se aprovou uma proposta sua tendente à criação de um instituto prático de investigações psíquicas, bem organizado, bem dirigido e provido de recursos suficientes. Quantas vezes, desde então, exprimiu ele a sua alegria de ver o sonho antigo inteiramente concretizado. Possuindo no mais elevado grau o sentimento da sua nobre missão, alegrou-se por dispor dos meios que o ajudassem a cumpri-la, embora às vezes lhe pairasse no alma, como ligeira nuvem, certa impressão de melancolia, filha do receio ou talvez pressentimento de não poder concluir a sua tarefa. Só os que o acompanhavam sabem tônica e ardor, corrique e tenacidade, com que amor fiel à verdade ele trabalhava na resolução dos difíceis problemas da ciência metapsíquica, que mal acabava de nascer. Toda sua individualidade revelava a impaciência de fazer jorrar a luz, de ver quais eram os fatos autênticos e os fatos errôneos. Delimitar a parte da verdade e da ilusão, da sinceridade e do charlatanismo, dar aos fatos tidos como reais uma explicação racional e extrair deles as necessárias consequências filosóficas, edificar uma ciência nova, ao lado da miscelânea das práticas e teorias ocultas, tal era o leal objeto, o ideal generoso que animava infatigavelmente o Dr. Gustave Gelée. A sua obra é imensa e mundial, a cigarra repercussão. Os livros que lega à posteridade são obras-primas, que a ciência anda aliada à fé. De fato, no pensamento íntimo do autor, a ciência e a fé devem completar-se mutuamente e caminhar de mãos dadas em qualquer criação humana verdadeiramente viva e fecunda. No decurso destas vigorosas páginas, Gelée afirma a sobrevivência como lógica, extraordinário poder de análise e elevação de espírito que nos impressionam singularmente, atenta à sua naturalidade de experimentador. Para o homem suficientemente evolucionado, diz ele, a morte quebra ruidosamente o círculo em que a vida material tinha encerrado uma consciência que ultrapassava os limites da profissão, da família e da pátria. O ser é levado para além dos pensamentos e das recordações habituais, do amor e do ódio, das paixões e dos hábitos. Na cadeia das existências, uma vida terrestre é semelhante a um dia desta vida. Uma vida e um dia têm, na evolução humana, importância similar e verdadeira analogia. Estava firmemente convencido do papel que, na evolução humana, desempenhavam as vidas sucessivas. Muitas vezes me contava as lembranças que tinha da sua vida passada. Apesar disso, eu ignorava que ele, em 5 de outubro de 1916, vivesse confiado essas lembranças, por escrito, ao professor Santo Líquido, presidente do Instituto Metapsíquico Internacional, que nos leu o seguinte documento na sessão comemorativa da morte do saudoso diretor daquele estabelecimento científico. Sonho e recordação. A minha primeira infância foi obsidiada por uma visão com todos os caracteres de recordação. Embora mais tarde atenuada, esta visão nunca se apagou do meu espírito e ainda tem para mim o valor de um fato. Antes de descrevê-la, devo dizer que está ligada a uma recordação autêntica das 6 primeiras semanas da minha vida. Nessa altura, meus pais viviam na cidade de Montceau-les-Mines, perto da linha férrea que passava diante da nossa casa, e deixaram esta cidade para viver em Genebra. Tinha eu então 1 mês e meio. Anos decorridos, quando eu passava em frente de uma linha férrea, vinha-me sempre, irresistivelmente à imaginação, a linha que passava junto à nossa casa de Montceau. Como é natural, conte esta recordação a meus pais e eles ficaram surpreendidos e confirmaram que, de fato,
Aquela nossa casa estava situada ao lado da linha férrea. Quando, porém, lhes disse que a visão ligada a esta recordação era anterior à minha estadia em Montreal, responderam-me, com todas as aparências de verdade, que era absurdo. Contudo, para mim, a visão era clara e precisa e impunha-se ao espírito como recordação indiscutível, ainda que eu fosse incapaz de explicá-la e de compreendê-la. Essa visão constituía para mim um enigma em que eu pensava constantemente, até o dia em que comecei a estudar os fenômenos psíquicos. Vi então, espontaneamente, que a visão era a lembrança do meu nascimento, lembrança que me ficara gravada no espírito. Conheço as objeções que se pode fazer à minha ideia, objeções de toda a espécie e que eu também faço a mim próprio. No entanto, o raciocínio lógico obriga a declarar que só se pode tratar de um sonho talvez provocado por qualquer incidente esquecido. Seja. Mas a minha impressão íntima, irresistível, é outra. Apesar de tudo, creio na realidade de uma recordação. Dito isto, eis o fato. Primeiro, vejo-me nitidamente a preparar-me para uma grande viagem rodeado de amigos que me dizem adeus. Não tenho a menor recordação da sua fisionomia, nem da sua personalidade, nem dos pensamentos trocados. Todos nós estamos vestidos de branco e em plena luz. Os pormenores que sublinho gravaram-se indelevelmente no meu espírito. Mas é preciso separarmos-nos. E todos eles se aproximam mais de mim e me rodeiam. Segundo, ato contínuo senti-me cair num precipício negro, em plena escuridão, como que arrastado por um ciclone. Toda a luz desapareceu. Cai rolo, irresistivelmente e dolorosamente. Terceiro, depois, bruscamente, vejo luz, mas luz vaga, indistinta. Experimento uma impressão de abatimento, de dor, de sofrimento. Depois, esqueço por correlato que se segue esta terceira cena é muito curta e menos precisa do que as outras. 3 de outubro de 1916. Com a publicação da Ectoplastie et Clairvoyance, em 1924, Geley agrupou mais uma vez os fatos em que apoiava as suas convicções e a sua filosofia. Ao mesmo tempo em que, nesta obra capital, estabelecia a autenticidade de ectoplasma e da clarividência, lançava as bases de uma filosofia idealista e irracional. Os fatos que ele atesta são verdadeiros e tarde ou cedo desaparecerão os seus opositores, visto que, contra fatos, não há argumentos. A interpretação geral que o Dr. Geley deles extrai apresenta-se ainda em forma de esboço, mas, como ele escreve no de inconsciente ao consciente, o mérito é indicar, deixar entrever o que será um dia o monumento da filosofia científica, a harmonia do seu conjunto e a sua beleza integral. Esta beleza e harmonia, símbolo de verdade, permite mais que um prazer do espírito e do coração, permite mais do que emoções científicas ou metafísicas, permitem emoções profundamente e intensamente religiosas, em toda a extensão e significação da palavra. A religião particular dos filósofos, escreveu Averroes, é estudar o que é, porque o mais sublime culto que podemos prestar a Deus é esforçarmos-nos por conhecer as suas obras, o que nos levará a conhecê-lo intensamente. E essa mais nobre das ações aos olhos de Deus, pelo contrário, vileza seria apelidar de erro e estúpida pretensão aquilo que, perante a divindade, enobrece este culto mais que os outros cultos, aquilo que o adora através desta religião, a melhor de todas as religiões. Sob a égide destas belas palavras, recomendo confiadamente aos crentes, aos filósofos e aos sábios, o livro do amigo querido. Como as suas outras obras imortais, do Resumo da Doutrina Espírita, dirige-se a todos os que cultivem um ideal superior. A sua difusão tornará ainda mais viva a memória daquele que foi arrebatado muito cedo à estima dos seus amigos, a ciência e a humanidade. Só mais tarde se poderá apreciar em toda a extensão edifício,
cujas bases foram lançadas por este grande investigador da verdade, Jean Mayer. Preâmbulo. Estas linhas são a exposição de um profano acerca dos princípios elementares da doutrina espírita. E digo de um profano, porque a minha experiência prática do espiritismo não é suficiente para convencer ninguém, nem sequer para me convencer a mim próprio. O que pretendo fazer neste livro é uma espécie de revista geral de uma questão que entrou agora no domínio científico e que, em todo caso, apresenta grande interesse, qualquer que seja a sorte que lhe reserve o futuro. Toda a gente fala de espiritismo, mas a verdade é que, a parte reduzido número de iniciados e alguns sábios filósofos que se deram ao trabalho de estudá-lo, a massa, o vulgo, mantém a mais completa ignorância a respeito deste ramo da ciência. Uns apenas veem nele uma religião nova, outros se encontram ainda na lamentável fase dos princípios da nova ciência, isto é, nas explicações, pouco menos que infantis, do balbuciado espiritismo, alucinações, fenômenos inconscientes, ranger de tendões, fraudes, etc., etc. Para a enorme maioria das pessoas, o espiritismo reduz-se a práticas bizarras de infelizes e alucinados que, de boa fé, julgam falar com os parentes mortos ou receber a visita de grandes homens desaparecidos do mundo dos vivos. Mas quando se estuda o espiritismo pela primeira vez, experimenta-se verdadeira admiração, porque se vê então que os fenômenos espiritistas ou chamados espiritistas se reduzem, em suma, a determinados tipos principais, de caracteres fixos e de grande precisão, que estes tipos de fenômenos estão solidamente estabelecidos e justificados pelo inegável testemunho de milhares e milhares de investigadores, que têm sido escrupulosamente observados e comprovados, com todo o rigor dos métodos experimentais, por ilustres sábios de todos os países, e, finalmente, que a sua negação pura e simples equivale hoje a uma confissão de ignorância. E com não menos surpresa se vê então que estes fatos foram o ponto de partida e a base de uma doutrina racional e verdadeiramente científica, uma filosofia ao mesmo tempo fácil, muito fácil e muito bela. Estes fatos e esta doutrina estão extensamente expostos na bibliografia especial do Espiritismo, que encerra numerosas obras de valor incalculável e de grande interesse. Vou tentar expor de modo claro e sucinto tais fatos e tal doutrina, procurando fazer uma síntese, ao mesmo tempo breve e completa, como ainda não encontrei nas minhas investigações acerca do Espiritismo. Escrevi este pequeno trabalho sem pretensões e com o único fim de esclarecer e fixar as minhas ideias. Depois, pensei que talvez pudesse interessar a alguns dos meus amigos. Em resumo, ainda que a doutrina espírita apenas fosse uma ilusão, o que não creio, é demasiado original e demasiado bela para chamar a atenção dos pensadores e merecer séria discussão. Quantos sistemas filosóficos que apaixonaram muitíssimas gerações não eram, em todos os sentidos, inferiores ao espiritismo? Para apreciar esta doutrina em toda a sua extensão, é conveniente pôr de lado, momentaneamente, qualquer outra ideia filosófica ou religiosa que se tenha. O Espiritismo apresenta, com efeito, uma série de intensos contrastes com os outros sistemas metafísicos ou religiosos. O Espiritismo difere das religiões pela ausência total de misticismo, não invocando revelações, nem sobrenatural. O Espiritismo só admite fatos experimentais, com as deduções que deles se desprenderam. Também se distingue da metafísica, ao repelir todo o raciocínio a priori e toda a solução puramente imaginativa. Só aspira ao título de ciência a ser considerado como ramo da história natural. Só em nome da ciência aspira a dar a chave dos grandes problemas, a despeito dos anatemas dos Brunetieri e dos Subrunetieri. As deduções científicas que revolucionaram as velhas ideias e os velhos preconceitos levaram o Espiritismo a unir os dois adversários aparentemente irreconciliáveis,
que se chamam espiritualismo e materialismo, cuja antiga disputa residia num simples mal-entendido. E, por fim, a última originalidade, o espiritismo não tem a pretensão, um tanto enfática, de explicar tudo, inerente às religiões e às filosofias. E verdade que o espiritismo admite a existência da divindade, mas nada afirma acerca da sua natureza exata e contenta-se em fazer dela a alma inteira do universo. Definir Deus, diz excelentemente o ilustre Leon Diniz, seria limitá-lo, circunscrevê-lo e quase negá-lo. O espiritismo afirma que a alma subsiste à destruição do nosso organismo, da nossa matéria, da mesma forma que já preexistia antes do nosso nascimento na Terra, que a alma está submetida à grande lei da evolução progressiva, mas reserva prudentemente a questão do princípio e do fim. Somos parte integrantes, parte exteriorizada ou criação pura e simples da divindade. Qual será o termo da evolução? E esta evolução terá, mesmo, algum termo? Tudo isto compreenderemos, diz o Espiritismo, quando chegarmos a um estado superior. Por agora, os seus ensinamentos impedem de nos perdermos nos intrincados caminhos de metafísica, ou de estratificarmos nas teias paralisantes das religiões. O Espiritismo só pretende lançar um pouco mais de luz em nossa rota, para frente e para trás dos nossos passos. No curso da nossa evolução progressiva, diz ele, uma única existência terrestre nada mais é que mero instante. Encerrar toda a nossa vida material e intelectual no âmbito de meio século passado no planeta é tão infantil como o pensamento dos antigos, que julgavam que todo o universo se limitava à Terra. Mas a nossa existência não pode compreender-se, considerando-a sob este aspecto tão mesquinho. Tentar fazê-lo seria tão insensato como pretender conhecer ou compreender um livro, lendo uma só linha de qualquer página aberta ao acaso. Mas demo-nos ao trabalho de ler algumas páginas, antes e depois do lugar em que abrimos, e então poderemos adivinhar em grande parte o sentido geral da obra. Dito isto, já não devemos preocupar-nos com o prefácio deste livro, nem com a sua conclusão, nem mesmo com o próprio autor. Duas observações importantes, antes de começar este estudo. 1. Só tratarei da grande doutrina do espiritismo evolucionista, sem me ocupar das doutrinas divergentes, que nenhuma importância têm, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista filosófico. 2. No decorrer deste estudo, a palavra espiritismo designará sempre o conjunto da doutrina, teoria, fatos e consequências, e não somente a questão das relações entre os vivos e os mortos. Primeira parte. A doutrina espírita. Para os verdadeiros crentes na doutrina espírita, esta é uma ciência positiva, baseada no estudo experimental dos fenômenos psíquicos e nos ensinamentos dos espíritos elevados. Ciência perfeitamente maleável e susceptível de aperfeiçoamento, só deve avançar passo a passo, repelindo as deduções distantes e as observações apressadas e duvidosas, limitando-se a expor os fatos e os pontos bem estabelecidos. Estes pontos são os seguintes. 1. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos admitir o puro materialismo, nem o puro espiritualismo, pois tudo nos leva a crer que não há matéria sem inteligência, nem inteligência sem matéria. Na molécula mineral, vegetal ou animal, na planta, no animal, no homem, no espírito desencarnado, mesmo de grande elevação, no universo, considerado no seu conjunto, numa palavra, em tudo quanto existe, a matéria e a inteligência estão unidas em proporções diversas. 2. O universo, no sentido de totalidade, uma vez considerado em partes isoladas, está submetido à evolução progressiva e contínua, tendo em conta que a evolução para o princípio material e evolução para o princípio psíquico. Esta dupla evolução é homogênea. Uma não pode verificar-se sem a outra. Na base da evolução,
A alma é simples elemento de vida, inteligência que, mercê de tempo, será poderosa. E a chamada força difusa, que associa e mantém as moléculas minerais em forma definida. No período maduro da evolução, a alma é um princípio vivente, consciente e livre, que só conserva da sua associação com a matéria o mínimo de aspecto orgânico estritamente necessário à manutenção de sua individualidade. 3. No curso da sua evolução progressiva, a alma passa através de organismos cada vez mais perfeitos. Deste modo, sofre uma série infinita de encarnações e desencarnações. A memória dos estados precedentes dormita mais ou menos no fundo da alma, durante cada encarnação, para reaparecer depois da morte, tanto mais extensa, quanto mais elevado for o ser. 4. A alma, com efeito, mantém intacta a individualidade, graças à sua união indissolúvel com um organismo fluídico chamado corpo psíquico, corpo astral e o perispírito, que evoluciona com ela. O perispírito é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E a força necessária, que tem um tríplice objetivo: manter a individualidade indestrutível e intacto, servir de substrato ao corpo, durante a encarnação, ser o traço de união entre a alma e o corpo, e a transmissão recíproca das sensações e das ordens da vontade. A morte é o abandono do corpo pela alma e pelo perispírito, como se abandona um vestido velho. O nascimento é a posse do novo organismo para a progressão contínua do ser. De modo que a história natural do ser vivente deve compreender os seguintes pontos. A. As causas e consequências da evolução, no sentido orgânico e no sentido psíquico. B. As fases da encarnação. C. As fases da desencarnação. Consideremos agora, sucessivamente, estes 3 pontos. Causas e consequências da evolução. Não é aqui o lugar para falar das condições da evolução orgânica, a saber, influência do meio ambiente, luta pela vida e seleção natural. Como se depreende, estas condições presidem também a evolução anímica, pelo menos nas suas fases inferiores. A evolução do corpo e da alma exerce-se reciprocamente. Assim, as necessidades orgânicas e as sensações necessitam de exercício contínuo e, conseguintemente, do desenvolvimento das nossas faculdades conscientes ou instintivas. Por outro lado, o exercício cada vez mais extenso das faculdades traz consigo o aperfeiçoamento dos órgãos materiais. O sofrimento e o prazer físico não servem, pois, somente para assegurar a conservação e a transformação progressiva do organismo. A calma desenvolve-se pouco a pouco, na luta pela vida, pelas dores e penas de que necessita a existência material, assim como pelos raros prazeres que a vida na Terra. A evolução anímica tem a sua causa primária no trabalho, que é indispensável à satisfação das nossas necessidades corporais, no esforço para fugir às sensações desagradáveis e procurar as que nos dão prazer. No ser verdadeiramente superior, as emoções e o livre exercício da vontade juntam-se às sensações, cujo papel é coisa secundária para o homem elevado. A evolução psíquica exerce-se, sobretudo, pela influência das emoções, pela cultura intelectual e moral, pelo desenvolvimento consciente das faculdades e pelo exercício da liberdade moral, não esquecendo que estes últimos são sempre proporcionais à evolução do indivíduo. Mas chega um momento em que o corpo humano já não pode servir ao aperfeiçoamento da alma e ser, mesmo, obstáculo a esse aperfeiçoamento. Com efeito, a sensibilidade física e moral suficientemente desenvolvida é incompatível com as condições miseráveis da existência terrestre, condições que obrigam o indivíduo a sofrer tanto mais, quanto maior for o seu grau de aperfeiçoamento e elevação, como, por exemplo, o homem que, na sua sese, consegue ultrapassar o nível médio da maior parte da humanidade terrestre. Deste modo,
Quando os trabalhos e os sofrimentos têm exercitado convenientemente a individualidade pensante de um ser, os mundos superiores estão abertos à sua atividade. Desde então, as encarnações realizam-se nos planetas mais adiantados e onde o mal, que é a medida da inferioridade dos seres e dos mundos e condição necessária para o seu aperfeiçoamento, se encontra consideravelmente reduzido, onde a liberdade consciente de Deus sofre menos a influência do organismo material, onde, enfim, a felicidade resulta necessariamente da dupla condição seguinte cada vez mais perfeitamente realizada. Aumento do campo da consciência, das faculdades intelectuais, morais, afetivas e sensitivas e diminuição do mal. O ser vivente já não é, pois, esta personalidade efêmera das doutrinas materialistas, que sai do nada após ele voltar quase imediatamente, sofrendo esta curta existência, sem a compreender. É, pelo contrário, uma individualidade indestrutível, continuando, pelos seus próprios esforços, em série imensa de encarnações e desencarnações, a evolução progressiva que o libertará das sujeições materiais e lhe dará consciência, liberdade, amor e felicidade. A encarnação. Consideremos agora o ser vivente, durante uma fase de encarnação. Todo ser encarnado apresenta 3 elementos dignos de consideração: o corpo, o perispírito e a alma. O corpo. Ponhamos de lado o que diz respeito ao corpo e frisemos apenas que a doutrina espírita está perfeitamente de acordo com a teoria científica geralmente admitida, segundo a qual cada célula é um ser elementar. O perispírito. O corpo astral, o perispírito, tem muita importância para a doutrina espírita. Constitui, como já dissemos, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, o meio da união entre a alma e o corpo, a condição necessária para as relações entre o moral e o físico. E composto da quintessência dos elementos combinados das encarnações anteriores. Evoluciona e progride com a alma e é tanto mais subtil e menos material, quanto mais elevado e perfeito for o indivíduo. O perispírito assegura a conservação da individualidade, fixa os progressos já realizados e sintetiza o estado de adiantamento do ser. Serve de molécula, de substrato orgânico para as novas encarnações. Condensando-se no embrião, agrupa em certa ordem as moléculas materiais e assegura o desenvolvimento normal do organismo. Sem o perispírito, o resultado da fecundação seria um tumor informe. O perispírito assegura também na mesma ordem a manutenção do corpo e suas reparações. Durante a perpétua renovação das células, sabe-se que o corpo se transforma por completo no espaço de alguns meses. Sem a força do perispírito, a personalidade do ser variaria constantemente em cada mudança. Ao mesmo tempo em que contribui para a formação do corpo, o perispírito modifica-se de certo modo durante a encarnação, em consequência dos novos elementos que lhe transmite o germe orgânico e, sobretudo, dos progressos efetuados por esta encarnação. O perispírito não está absolutamente preso ao corpo do encarnado, e irradia mais ou menos fora dele, segundo a sua pureza. Esta irradiação constitui a aura. Inclusivamente, pode às vezes, ainda que em pequena proporção, separar-se momentaneamente do encarnado, ao qual fica ligado por leve fluido. Neste estado de desencarnação relativa, o ser pode tomar conhecimento de fatos ocorridos longe dele e demonstrar que possui faculdades anormais. Se, no seu êxodo, o perispírito arrasta consigo numerosas moléculas materiais, poderão exercer influência à distância e influenciar a vista e os outros sentidos de pessoas que encontrem no seu caminho. Representa, então, o duplo exato do seu corpo. Na maioria dos casos, a exteriorização do duplo é acompanhada no estado particular do ser encarnado, chamado transe, e apresentando muitas semelhanças com a hipnose profunda. Durante o transe,
A personalidade normal é inconsciente, e geralmente, ao despertar, não se recorda de coisa alguma. As pessoas susceptíveis deste desdobramento da personalidade chamam-se médiuns, quero dizer, indivíduos que servem de intermediários aos desencarnados desejosos de comunicar conosco e lhes emprestam o fluido vital e os elementos materiais libertados pelo êxodo parcial da força do perispírito. Acabamos de falar do corpo e do perispírito. Agora, vamos estudar a situação da alma durante a encarnação. A alma. Segundo os dados modernos da psicologia, a doutrina espírita considera a personalidade pensante, não já como unidade simples, mas, ao contrário, como síntese muito completa. Esta síntese compreende numerosos elementos, que pode dividir-se em duas categorias. 1. Elementos adquiridos nas encarnações anteriores. 2. Elementos adquiridos na atual encarnação. Os elementos adquiridos nas encarnações anteriores são os seguintes. A. A lembrança das personalidades passadas e o conhecimento de todos os fatos importantes das existências sucessivas. Estes elementos não estão na consciência normal. Aparentemente esquecidos, são integralmente conservados pelo perispírito. B. A consciência total, isto é, o produto dos progressos realizados desde o começo da evolução. E a parte essencial da individualidade, que constitui o ser, verdadeiro grau de aperfeiçoamento, é o eu real, que a personalidade atual mais ou menos encobre e que as novas encarnações dissimulam momentaneamente, por virtude dos elementos que levam consigo. Os elementos adquiridos na atual encarnação são provenientes a. Da hereditariedade. A hereditariedade é dupla, física e psíquica. A hereditariedade física é evidente e muito importante, pois que dela depende em parte o bom estado do instrumento orgânico. A hereditariedade psíquica deve ser, provavelmente, uma ilusão indireta e resulta da conformação do cérebro, semelhante, materialmente, ao dos pais. Por outro lado, vê-se que não há qualquer assimilação possível entre a hereditariedade física, quase sempre muito nítida, e hereditariedade intelectual e moral, quase sempre ausente em absoluto. B. Das condições materiais. Não há necessidade de insistir na importância das condições materiais para o exercício das nossas faculdades. O meio ambiente de riqueza, miséria, educação, exemplos, etc., desempenha também grande papel no desenvolvimento da consciência. C. Finalmente e sobretudo, as novas aquisições vêm dos nossos esforços, da experiência da vida diária, da luta pela vida, das sensações e das emoções e do exercício da nossa liberdade moral. Tais são os elementos que constituem a personalidade pensante do ser encarnado, os quais, como se compreende, variam muito em cada indivíduo e são dificilmente analisáveis. Assim, por exemplo, compreende-se que um organismo defeituoso possa obscurecer transitoriamente o progresso do ser, ou que um espírito relativamente inferior tenha faculdades brilhantes, pelo fato de possuir um organismo aperfeiçoado. Pelo exposto, se vê claramente que a consciência normal do ser encarnado não constitui toda a sua individualidade pensante. Segundo os dados da ciência, a doutrina espírita admite que a síntese psíquica seja muito mais extensa. A alma compreenderia parte consciente e parte inconsciente, ou, melhor, subconsciente. Esta última seria, sem dúvida alguns, a mais importante. Com efeito, admitindo a teoria das existências múltiplas, a subconsciência compreenderia uma quantidade enorme de recordações transitoriamente veladas, mas gravadas no perispírito. A subconsciência compreenderia sobretudo a consciência total, o eu real, produto de todos os progressos passados, e muito superior, nos seres aperfeiçoados ao seu eu aparente. A consciência normal, pelo contrário,
Apenas compreende a noção de uma inteligência mais ou menos vasta e de certas faculdades reveladas ao nascer, bem como o que se chama personalidade atual e a memória dos principais fatos da presente encarnação. Os elementos da subconsciência podem ser postos em evidência por certos estados hipnóticos, mediúnicos ou simplesmente patológicos. Então o ser poderá manifestar-se numa das suas personalidades anteriores, ou mostrar faculdades e revelar conhecimentos absolutamente ignorados da sua consciência normal. Vê-se, pois, de que modo a doutrina espírita explica claramente a complexidade do nosso eu pensante, a extensão da subconsciência e os desdobramentos da personalidade, enigmas insolúveis, se não se admitirem as existências anteriores. A desencarnação. Na morte, a alma abandona o corpo, revestida pelo seu corpo astral, e depois de um período de perturbação que varia em tempo e intensidade, acaba por tomar conhecimento do seu novo estado. Em que consiste este novo estado? Apenas podemos fazer dele uma ligeira ideia. Isto, por duas razões. 1. Porque as condições da nossa vida material diferem tanto das da vida espiritual, que nos é impossível compreender claramente esta última. 2. Porque, neste ponto, as comunicações dos desencarnados são frequentemente contraditórias e abstrusas. Depois veremos a razão deste fato. Com efeito, é muito raro e difícil obter informações de espíritos elevados, que abandonaram definitivamente a nossa humanidade inferior. Eis o que, não obstante, julgamos saber o estado de desencarnação constitui uma espécie de produto sintético dos elementos diversos das personalidades anteriores. A diversidade cede o lugar à unidade. Já não há órgãos diversos e múltiplos, mas um organismo homogêneo, fluídico, o perispírito. Já não há sentidos especiais, mas um sentido único que os condensa todos e generalizado por toda a superfície do perispírito. Já não existem, enfim, diversas faculdades, mas uma só faculdade que as engloba a todas, é a consciência, mais ou menos extensa e mais ou menos livre. Por último, já não existe mais que uma espécie de emoções, que permitem compreender e apreciar mais ou menos a beleza e o bem. Em resumo, o espírito desencarnado é provido de um organismo homogêneo, com um sentido único, e desfruta de extensão variável de consciência, de liberdade e de amor, tomado em sentido amplo e que, à falta de melhor termo, teria a significação de capacidade afetiva e emotiva. Por consequência, se compararmos as duas fases sucessivas da existência do ser, diremos: a desencarnação é um processo de síntese orgânica e síntese psíquica. A encarnação é um processo de análise. E a subdivisão da consciência em faculdades diversas e do sentido único em sentidos múltiplos para facilitar o seu exercício e conduzir ao seu desenvolvimento. Compreende-se que a situação dos desencarnados seja muito diferente, conforme a elevação de cada um. Nos seres inferiores, o perispírito é muito obscuro, porque a privação dos sentidos orgânicos equivale à semi-inconsciência. A reencarnação rápida, porque a alma quer de novo, obrar livremente. Nos animais superiores e no homem pouco ele, varia, o perispírito não está ainda liberto de impurezas. A consciência é vaga e pouco desenvolvida, as recordações são confusas e nebulosas. O desencarnado compreende mal ou não compreende absolutamente nada da sua situação. Permanece no meio em que vivia e esforça-se em geral por cumprir maquinalmente os atos e os mistérios que costumava executar no fim da existência. Mas depressa o obscurecimento tende a aumentar, é que o seu opera a reencarnação. Depois da morte em grau mais elevado, o espírito já terá consciência desenvolvida, memória mais ou menos exata das últimas existências e conhecimento dos aperfeiçoamentos futuros. A reencarnação tornar-se-á até certo ponto livre, e, em todos os casos, conscientes.
Os seres relativamente elevados esforçar-se-ão, como é lógico, por reencarnar nas condições mais propícias ao seu futuro desenvolvimento. Auxiliados pelos conselhos dos espíritos superiores, terão, quanto possível, em conta todas as provas que os aguardam na nova reencarnação e tomarão firmes resoluções. Os desencarnados,